Oi pessoal, vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre fundos de investimentos. A gente já falou sobre fundos de renda fixa, fundos multimercado e agora vamos falar do último fundo que eu quero falar com vocês, que são os fundos de ações. Algumas pessoas podem estranhar eu falar que é o último fundo, sendo que eu ainda não falei muito nem sobre ETFs, que são também um tipo de fundo, e nem sobre fundo imobiliário. Porque ETFs e fundos imobiliários, eles se assemelham muito mais a ações do que a fundos de renda fixa, fundos multimercado e fundos de ações. Porque a forma com que você investe nesses fundos, seja ETFs, seja fundos imobiliários, é diretamente na bolsa. Você vai ter que acessar a bolsa para fazer as compras. Nesse caso que eu estou falando desses fundos, que a gente já passou agora, e o que a gente vai falar de fundos de ações hoje, eles são fundos que são adquiridos através da plataforma da corretora. Então você abre sua corretora, qualquer uma que seja, XP, Rico, Inter, vai lá e investir, deve ter os produtos, fundos de investimentos. Então você faz tudo isso pela plataforma. Os outros fundos não, as outras opções de investimento, esses outros investimentos que eu estou falando para vocês, vocês têm que entrar no mercado para fazer a compra. Então vocês na verdade compram de uma outra pessoa. Então esses tipos de fundos têm um funcionamento um pouco diferente. Quando a gente for entrar neles, eu vou detalhar bastante para vocês, explicar como que funcionam as compras. Mas é só para fazer essa diferenciação entre os fundos de plataforma de corretora, que são esses três, renda fixa, multimercado e fundos de ações, e os fundos que você compra diretamente na bolsa, que são os ETFs e os fundos imobiliários. Então é isso, vamos passar agora então para o fundo de ações. Da mesma forma que eu falei quando a gente falou dos fundos multimercado, os fundos de ações são renda variável, porque você não sabe o quanto você vai receber e nem a forma com a qual você vai ser remunerado. Você investe nesse produto pensando numa rentabilidade de longo prazo, mas você não sabe exatamente quanto que vai ser essa rentabilidade. Assim como os fundos de renda fixa e os fundos multimercado, quando você investe em um fundo de ações, você está contratando um gestor profissional para você. E o que o gestor vai fazer? Ele vai tentar ativamente comprar e vender ações no mercado para bater o Ibovespa. Então, se vocês lembrarem quando a gente falou dos fundos de renda fixa e dos fundos multimercado, o objetivo, a meta do gestor é bater o CDI. No caso dos fundos de ações, a meta do gestor é bater o Ibovespa. Para quem não sabe o que é Ibovespa, é como se fosse uma média de rentabilidade das ações do mercado, da bolsa. Ele é calculado pela média da oscilação de mais ou menos 70 ações do mercado, as 70 maiores ações, 70 ações mais líquidas do nosso mercado. Então o gestor, a meta do gestor é conseguir bater esse índice que representa a média do mercado. Então também da mesma forma que os outros fundos, você vai pagar uma taxa de administração para o gestor, então é a remuneração que você está dando para o gestor para ele investir por você. Normalmente essa taxa é de 2%, pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, e você tem a taxa de performance também, que é um bônus que você paga para o gestor se ele conseguir bater aquele índice. Então, como eu falei agora há pouco, no caso dos fundos de ações, o índice a ser batido é o Ibovespa. Normalmente, a taxa de performance é 20% sobre o que exceder a rentabilidade do Ibovespa. Também como uma vantagem muito grande que a gente tem no Brasil, pela mesma determinação da CVM, todos os sites que você abrir, todas as tabelas, todos os resultados, todos os gráficos que você encontrar sobre rentabilidade de fundos, elas já são líquidas das taxas de administração e performance. Então você não precisa ficar muito se preocupando em fazer contas e fazer comparação entre taxas de administração de um fundo e outro, porque a taxa de administração e a taxa de performance acabam prejudicando a própria rentabilidade do fundo. Então, quando você for olhar um fundo e que tem uma taxa de administração muito alta, é muito provável que a rentabilidade dele seja muito ruim. Então, para a gente, basta a gente olhar a rentabilidade histórica do fundo, que a gente vai ver se é um fundo bom ou não. Então, colocando uma apresentação na tela aqui, só a gente falou da taxa de administração e taxa de performance, que é sobre o Ibovespa, e eu quero falar um pouquinho sobre o imposto de renda, porque aqui a diferença é mais significativa em relação aos outros fundos que a gente falou. Até agora, praticamente todos os investimentos que a gente falou, na verdade, seguem a tabela regressiva de imposto de renda, que eu já falei várias vezes para vocês, que é aquela que até 6 meses você paga 22,5%, até um ano cai para 20% e assim sucessivamente até chegar em 15%, que é a tabela que atinge tanto os fundos de renda fixa como os fundos multimercado. No caso dos fundos de ações, não. Os fundos de ações têm um imposto de renda fixo de 15% sobre a sua rentabilidade. Então, se você investir e ficar um mês, investir e ficar 2 meses, 6 meses
1 ano, 2 anos, 3 anos, o imposto de renda a ser cobrado vai ser de 15% sobre sua rentabilidade. E uma outra coisa que é interessante em relação aos fundos de renda fixa e aos fundos multimercado é que nos fundos de ações não existe a cobrança do Come Cotas. Então, para quem se esqueceu, o Come Cotas é um adiantamento, é dito um adiantamento, mas eu já falei várias vezes para vocês também, que ele é mais prejudicial à sua rentabilidade do que só um adiantamento, porque é um dinheiro que é tirado de 6 em 6 meses da sua conta para compensar, já para fazer o pagamento antecipado do imposto de renda. No caso dos fundos de ações não existe essa cobrança, então não tem o Come Cotas. Você investe agora, vai acompanhando a rentabilidade do seu fundo e só lá no final, só na hora do resgate, é que você vai pagar o imposto. O imposto sempre vai ser de 15% sobre a sua rentabilidade. Agora, para a gente diferenciar um pouco os fundos de ações dos fundos multimercado, como eu disse para vocês, eles são fundos que são livres para investir. Então, o gestor pode investir basicamente no que ele quiser. Se ele achar que a renda fixa está melhor em um determinado momento, ele pode investir em renda fixa. Se ele acha que o dólar vai subir nos próximos meses, ele pode pegar o dinheiro e investir em dólar. Pode investir, se ele achar que o mercado acionário vai estar legal nos próximos meses, ele pode pegar o dinheiro e investir em ações. Então, o fundo multimercado ele é um fundo livre. Os fundos de ações não. Por definição, os fundos de ações têm que manter sempre pelo menos 2/3 do seu patrimônio, 67% aproximadamente, em ações. Eu deixei aqui na tela para a gente falar sobre os tipos de fundos de ações. Vocês vão reparar que os tipos são muito semelhantes ao que a gente viu nos fundos multimercado. Não existe o macro, porque o macro é aquele que a gente falou que é a alocação macro, que ele tenta fazer investimentos de acordo com o cenário macroeconômico de um país, que é taxa de juros, inflação. Como os fundos de ações investem só em ações, até não faz muito sentido isso. E aqui vocês vão ver que tem outros dois tipos, o dividendos e o monoativo. O monoativo eu deixei separado em vermelho porque eu vou falar que isso aqui é um tipo de fundo de ação que não faz o menor sentido investir. Mas vamos lá, o long only é um fundo em que só se compram ações, então o gestor só faz opções por comprar ações e aguardar a valorização dessas ações. Ele não faz operações contrárias ao mercado, ou seja, ele não vende ações esperando a queda da cotação, então ele compra e espera valorizar. O long short já faz operações casadas, ele compra sempre dois ativos, esperando que um suba e o outro caia. E o lucro vai ser da diferença entre esses dois ativos. Então é uma estratégia já um pouco mais arriscada, mas que se o gestor conseguir acertar, traz uma rentabilidade maior. O long biased é um tipo de fundo que ele pode fazer vendas a descoberto. Não é o foco do fundo, ele não precisa sempre fazer vendas a descoberto como o fundo long short faz, mas ele tem essa liberdade de fazer. Se em algum momento o gestor achar que algum ativo, que alguma ação pode cair, ele pode fazer uma venda a descoberto daquilo. Os fundos de dividendo basicamente investem só em ações que são pagadoras de dividendos e reinvestem esse dinheiro. O dinheiro dos dividendos não cai na nossa conta, como acontece quando a gente investe diretamente em ações. Esse dinheiro cai na conta do fundo. O fundo pega esse dinheiro e já reinveste na própria estratégia do fundo. E por fim, os monoativos, que é o que eu disse que eu acho que não faz muito sentido, que são fundos que investem em uma ação só e eles cobram uma taxa de administração por isso. São muito comuns os fundos monoativos que investem ou Petrobras ou Vale. Então, basicamente, você está contratando um gestor para pegar aquele dinheiro seu, para pegar todo o dinheiro do fundo, na verdade, e investir em uma só ação e cobra uma taxa de administração aí de 1,5%, 2% ao ano, sendo que você mesmo pode abrir o home broker lá e comprar a Petrobras sem pagar nada por isso. Hoje existem diversas corretoras que não cobram taxa para abrir conta, taxa de corretagem, nenhuma taxa. Você pode você mesmo ir lá e comprar Petrobras ou comprar Vale. Você não está contratando uma gestão ativa aqui, então você está pagando uma taxa de administração só para a pessoa abrir o aplicativo lá, abrir o site do banco e fazer uma compra para você. Na minha opinião, não faz sentido nenhum esse tipo de fundo de ações. Só para mostrar para vocês aqui, o Bradesco, por exemplo, tem o fundo de investimento em ações da Vale, mas todos os outros bancos têm, tá? Eu vi que no Banco do Brasil tem, no Itaú tem, no Banco Safra tem. Então todos os bancos têm esse tipo de investimentos. Então é o Bradesco, fundos de investimento em ações, que é o FIA, né? Vale, invista em ações de uma grande exportadora brasileira. Essa opção é para quem deseja investir na mineradora Vale do Rio Doce e acompanhar o seu potencial de crescimento ao longo do tempo.
O fundo é de renda variável, recomendado a longo prazo para investidores que desejam uma aplicação que acompanhe as variações das ações da empresa. Então aqui você consegue colocar R$1.000, um aporte mínimo, e ter uma cobrança de taxa de 1,5% de administração ao ano. Então, num período, num passado, talvez com Selic a 15% ao ano, 1,5% ao ano não parecia muita coisa, só que agora a gente está vivendo numa faixa de Selic de 2, 3% ao ano. E você pagar 1,5% ao ano para a pessoa simplesmente comprar uma ação só para você, sinceramente não faz muito sentido. Eu prefiro, se fosse o caso de comprar uma ação só, eu mesmo abrir o home broker, eu mesmo acessar a plataforma da Bolsa de Valores e comprar esse ativo. E por fim, antes de a gente entrar na parte que eu vou mostrar para vocês como escolher, como avaliar um fundo de ações, um detalhe que vocês têm que tomar um pouco de cuidado, que é com relação à alavancagem. É muito comum os fundos de ações se alavancarem. O que é se alavancar? É pegar dinheiro emprestado para investir. Então, além do dinheiro que você vai pegar e aportar lá, você vai investir, vou colocar meus R$1.000 lá no fundo, o fundo monta uma carteira, igual por exemplo, esse aqui tem um patrimônio de 1.700.000.000, então ele tem esse 1.700.000.000, ele pode pegar e se alavancar, além desse 1.700.000.000, ele pode ir num banco e emprestar dinheiro para fazer um investimento, então isso é alavancagem. Para tentar alavancar os ganhos do fundo, ele usa dinheiro emprestado para investir. Qual que é o problema? O problema é se isso der errado, então o fundo se alavanca muito, acha que ele vai conseguir ter uma rentabilidade grande em cima daquilo e não dá certo, dá errado. Ele acha que a ação vai subir, um grupo de ações vai subir, a ação cai e ele precisa devolver aquele dinheiro que ele emprestou. Então o fundo tem uma rentabilidade negativa e ainda precisa devolver o dinheiro. Gestores mais ativos, gestores mais experientes não costumam ter problema com isso. Quando eles percebem que o mercado começou a cair, que eles vão tomar um prejuízo, eles saem dessa posição. Mas tem casos históricos, eu até deixei um aqui, que é um caso bem conhecido no Brasil, que é do fundo GWI. Ele se alavancou tanto que quando ele fechou, quando teve uma queda, é a última notícia aqui de 2011, ele teve uma perda de 273%. Se a gente for pensar, não existiria perda maior que 100%. Você investe o seu dinheiro, e se você perder, vamos supor, você investe R$100, se você perder 99%, te sobra R$1. Se você perder 99,9%, te sobra 10 centavos. Se for perder 99,99%, te sobra 1 centavo. Então você, na pior das hipóteses, sairia zerado. Vamos supor que você comprou uma ação de uma empresa, aquela empresa quebrou, ela foi à falência, ela não vale mais nada. Seu investimento vai a zero. No caso dos fundos alavancados, não. Como ele pegou dinheiro emprestado, ele tem que repor esse dinheiro, então ele consegue perder mais do que 100%. No caso aqui, esse fundo do GWI perdeu 273%. E o que aconteceu? Indo de baixo para cima aqui, você vê que essa notícia é de 13 de agosto. No dia 17 de agosto, o fundo convocou os cotistas para fazer aporte. Porque quando você assina o termo lá que você compra um fundo desse tipo, você está concordando que o gestor vai se alavancar, que ele tem a liberdade de se alavancar, e se der errado, você é chamado para fazer aporte. Você, como cotista, pode ser chamado para cobrir o rombo do fundo. Então, por isso que é muito importante, se vocês gostarem de um fundo, se vocês analisarem o histórico, acharem interessante, dê uma pesquisada no Google, procure quem que é o gestor, procure entrevistas dele, vê como que esse fundo se comporta, porque isso aqui é um caso bem específico, é um caso isolado, é um caso que é de 2011 e até hoje é usado como exemplo, mas é importante vocês verem que pode acontecer. Esse fundo se reergueu, as pessoas colocaram dinheiro de novo nele e em 2019 ele quebrou de novo. Então você pega um fundo que tinha um histórico de falência, em 2011 ele quebrou, chamou as pessoas para aportar nele de novo, as pessoas aportaram e o fundo quebrou de novo. Então, com qual confiança você investiria num fundo desse? Muito pouca, né? Muito difícil você ter coragem de pegar o seu dinheiro e colocar num fundo desse. Então, eu recomendo a vocês, se vocês verem algum fundo, e tem muitos casos de fundos famosos, fundos muito bons, realmente, mas dê uma analisada antes, dê uma pesquisada no Google, dê uma olhada no gestor, analise a lâmina do fundo para ver como que o fundo investe, como que o fundo funciona. Pessoal, então beleza, vamos para a parte prática agora de como que vocês vão escolher e analisar os fundos. Nesse vídeo eu não vou usar a plataforma da XP, porque algumas pessoas me falam, não tem conta na XP, nem tem conta na Rico, eu só tenho conta no Banco Inter. Então eu vou mostrar para vocês que todas as corretoras produzem relatórios desse tipo, como você escolher fundos renda fixa, fundos multimercado e fundos de ações. Então eu estou com o aplicativo do Inter aqui aberto,
eu vou vir aqui em investimentos. Dentro de investimentos, eu vou em conteúdo. E aqui em conteúdo, se eu for rolar, aqui tem todos os relatórios que o Inter produz. O mercado, relatório macro, que é um relatório econômico geral, o relatório da Fleury, que é uma ação, carteira de fundos imobiliários, carteira de BDRs, carteira de dividendos. No caso aqui para esse vídeo, a gente quer os top 30 fundos de investimento, que é o relatório que o Inter produz sobre fundos. Então aqui tem todo um textinho e tal. Vamos colocar baixar relatório aqui. Então na tela aqui já mostra para a gente quais são os fundos que o Inter está recomendando. Aqui a gente tem os fundos de renda fixa, que ele já passou um vídeo sobre renda fixa, os fundos multimercado, e na última parte aqui a gente tem os fundos de ações, aqui desde do IBUNA Long até o Trust 1 Valor. Então aqui, se a gente arrastar um pouquinho para a direita, não sei se vai dar para vocês verem aí, mas mostra qual que é a estratégia do fundo. Então esses três primeiros aqui que estão em branco, o IBUNA, o Távola e o verde, são long base. Como eu disse, eles podem tanto comprar ações, a principal estratégia deles é só comprar ações, mas eventualmente se eles acharem que alguma ação pode vir a cair, eles podem fazer venda descoberta para tentar ter um ganho maior em cima disso. E esses outros aqui de baixo, do Brasil Capital 30 até o final, são fundos long only, que basicamente só fazem compra de ações e esperam a valorização no mercado. Se a gente arrastar um pouquinho mais para a direita aqui, a gente vai ver a aplicação mínima. Então, começando aqui no IBUNA, a aplicação mínima é de 5 mil. No Távola, por exemplo, é de 10 mil. No Brasil Capital é de R$500. Ele é um fundo bem acessível para um fundo de ações. E, por exemplo, o Multi Capital, que é um famoso, ele é de R$20 mil. Aqui na coluna seguinte é o tempo de resgate, que é a liquidez, que aqui ele está chamando como resgate. Então, basicamente, vocês reparem que os fundos de ações, assim como os fundos multimercado, têm um período de resgate mais longo, porque são estratégias um pouco mais complexas para o gestor. O gestor monta toda uma estratégia de investimento. E se você pedir para encerrar a sua posição, ele precisa de um tempo para desmontar aquela estratégia para conseguir sair e devolver o seu dinheiro. Então é bem comum que os fundos de ações tenham prazos mais longos. Aí o mais curto que a gente está vendo é esse Intervalor, que é de 15 dias, mas vocês reparem que aí tem 30, a faixa de 30 a 90 dias para você conseguir resgatar. A rentabilidade de 12 meses e 24 meses, como eu já disse para vocês, eu nem olho, porque isso aqui para mim não tem serventia. Eu acho muito mais importante você olhar um histórico mais longo do fundo do que ficar olhando 12 meses, 24 meses. E também aproveitando uma recomendação que eu quero fazer para vocês, antes da gente ir para a tela aqui para fazer uma análise um pouco mais aprofundada dos fundos, todos os sites de investimentos soltam relatórios, o melhor fundo do mês, o pior fundo do mês, o melhor fundo do trimestre. Sinceramente, isso não tem validade nenhuma. Isso aí é só para produzir conteúdo para o site, só para chamar as pessoas para ficar lendo. O melhor fundo de ações no mês de março de 2021. Isso aí não serve de nada, porque um fundo pode ter dado a sorte de comprar um ativo que disparou e teve uma rentabilidade, às vezes, 20% em um mês. Só que isso não quer dizer que é um fundo bom, não quer dizer que historicamente ele é um fundo bom, ele pode só ter tido sorte. Então eu recomendo a vocês que não fiquem olhando esse tipo de notícia. Qual foi o melhor fundo do semestre? Qual foi o melhor fundo do ano? Isso aí, o fundo pode ter tido sorte em um ano e também ser um fundo bom em um ano e um fundo péssimo no outro ano. Nada garante que ele vai ser um fundo bom para sempre. Então eu recomendo a vocês sempre, tanto em fundos de renda fixa, fundos multimercado e fundos de ações, analisem aí pelo menos uns 3 anos, preferencialmente 5 anos de rentabilidade, comparando um fundo com o outro e o fundo com a meta dele, com o benchmark dele. No caso, se for fundo de renda fixa e fundo multimercado com CDI e fundo de ações comparando com Ibovespa. Então beleza, vamos para a tela do computador aqui. Eu estou naquele site que eu já recomendei para vocês, o comparador de fundos. Existe um outro site que é muito usado também, que é o Verius, que tem um comparador de fundos também, mas ele andou dando uns problemas há pouco tempo atrás, ele não estava atualizando até o último dia, então eu tenho usado esse comparador de fundos. Se vocês tiverem interesse, podem acessar o site da Verius também, que eles têm um comparador de fundo e faz exatamente a mesma coisa que esse site aqui. Eu deixei na tela, isso aqui é um fundo que a gente olhou no vídeo de fundos multimercado, que é o Giant Zarathustra. Eu estou comparando ele com o CDI aqui, só para vocês terem uma base, terem uma referência de como que é a volatilidade de um fundo de ações em relação a um fundo multimercado, porque o grande diferencial que vocês vão perceber no fundo de ações é que a volatilidade dele é muito alta.
Então esse aqui é um fundo que a gente tinha analisado, aqui em preto, essa linha preta pontilhada é o CDI, que é basicamente a rentabilidade que você teria investindo num CDB de liquidez diária do Banco Digital ou no Tesouro Selic, seria muito próximo a essa rentabilidade aqui. E a linha verde seria o Giant Zaratustra. Então você vê que você tem uma volatilidade. Aqui teve uma subida forte, uma queda, uma subida, uma queda, uma subida, uma queda, uma subida bem longa aqui com uma quedinha nesse meio, uma outra queda. Então você tem uma volatilidade grande. Eu deixei aqui junto, então vamos passar para outra tela aqui. O Giant agora aqui ele estava com uma linha verde, aqui ele continua com a linha verde. Então esse aqui é o mesmo Giant, tá vendo essa linha verde que vocês estão vendo aqui? Eu tirei o CDI porque não faz mais sentido comparar com o CDI, porque eu vou falar sobre fundo de ações agora. E essa linha vermelha aqui cheia é o fundo Brasil Capital 30, que é o primeiro que estava na lista ali que eu mostrei para vocês do Banco Inter. Então reparem como que a volatilidade dele é muito mais forte do que a volatilidade do fundo Giant, que é um fundo multimercado. Aqui eles estão até bem descorrelacionados. Aqui no começo o Giant subiu e o fundo Brasil Capital caiu. Aqui está o Ibovespa, tá essa linha pontilhada aqui é o Ibovespa, que é o benchmark desse tipo de fundo. Depois repare que aqui o Brasil Capital teve uma subida muito forte até conseguir essa rentabilidade aqui. Para quem investiu então aqui em abril de 2018, quando estava em fevereiro de 2020, estava uma rentabilidade aí de 77%, e quem tinha investido no Giant Zaratustra estava com 32%. Só que com a queda do corona, repare o que aconteceu. O Brasil Capital caiu de uma rentabilidade de 70% para uma queda de quase 13%. Então isso aqui é a volatilidade de um fundo de ações. É muito forte, em relação a um fundo multimercado, a volatilidade é muito forte. Aqui o Giant praticamente continuou estável, ele teve uma quedinha assim, aqui caiu de 33% para 28%, só que reparem como que foi a queda do fundo de ações. Só que a recuperação aqui do fundo de ações também foi muito forte, ele voltou a passar o Giant aqui e tem mostrado uma recuperação forte. Basicamente aqui ele conseguiu recuperar toda a queda que ele tinha tido em fevereiro de 2020, justamente em fevereiro de 2021. Então ele teve essa queda aqui em fevereiro e passou um ano para se recuperar. Enquanto isso, o Giant, o fundo multimercado, está indo mais ou menos aqui, ele tá indo no sobe e desce um pouco também, mas bem menos volátil e mantendo aí sempre uma rentabilidade positiva nesse período aqui que a gente está olhando, que é um período de 3 anos. Eu vou tirar o Giant aqui só para a gente continuar um pouco mais a análise, para mostrar para vocês como que funciona só o fundo de ações. Então aqui em vermelho pontilhado tá só o Ibovespa, e agora mudou a cor para verde, o Brasil Capital 30, que é o fundo de ações, ele tá em verde, tá? Então aqui repare que ele acompanha muito próximo ao Ibovespa. Quando o Ibovespa sobe, o fundo sobe. Quando o Ibovespa cai, o fundo cai. Por quê? Porque o mercado de ações no Brasil não é um mercado muito grande, muito diversificado. A gente tem aí, no Ibovespa tem 70 ações mais ou menos. Se for pegar todo o mercado nosso, dão mais ou menos 400 ações, só que são poucas que tem liquidez que dá pra gente comprar. Se vocês acompanham o meu vídeo lá da Fórmula Mágica, que eu até separo em ações que tem pelo menos 100 mil reais por dia de liquidez, que é o que dá pra gente comprar, que é o que dá para eu comprar. Mas imagine um fundo desse que faz investimento de milhões, de dezenas de milhões ou até de centenas de milhões de reais em uma ação. Não são muitas ações que comportam uma compra dessa por um fundo de investimentos. Então o mercado aqui é muito limitado. Praticamente todos os gestores têm as mesmas ações ali para investir, todos acabam investindo nas mesmas ações. Por isso, acaba que os fundos acompanham muito de perto o Ibovespa. Então reparem que quando o índice Ibovespa sobe a linha pontilhada vermelho, o fundo de ações sobe mais ou menos junto, só que ele sobe um pouco mais forte. Essa é a parte ativa do gestor, ele consegue escolher as melhores ações dentro daquele universo de ações que está subindo para conseguir subir mais e se alavancar. Como eu disse para vocês, a questão da alavancagem, ele pode pegar um pouco de dinheiro emprestado para colocar no fundo para alavancar a rentabilidade, para ter uma rentabilidade mais forte. Só que quando tem as quedas, a queda é muito mais forte. Então repara aqui nesse ponto, a gente estava mais ou menos com 30% no Bovespa e 70% no Brasil Capital. A queda aqui foi de 30% do Bovespa para menos 20%, então o índice Bovespa teve uma queda aí de 50%, simplificadamente, e o Brasil Capital caiu de 70% para menos 7%. Então teve uma queda aí de 78%. Então o índice Bovespa caiu
50% e o fundo de investimento caiu 78%. Então, eles sofrem muito mais volatilidade. As subidas são mais fortes que o índice e as quedas também são muito mais fortes. Então, para você investir num fundo de ações, você precisa entender e aceitar isso. Vai ter volatilidade e as volatilidades são fortes. A rentabilidade no longo prazo tem de ser uma rentabilidade muito boa. Então, no caso aqui, se você tivesse investido, por exemplo, nesse fundo aqui em abril de 2018, aqui em abril de 2021, você estaria com uma rentabilidade de 70% em 3 anos. Então é uma rentabilidade muito boa. O que a maioria das pessoas não consegue, não aguenta, e realmente é uma coisa difícil para a gente psicologicamente. Você está lá com o seu dinheiro, se você tivesse investido aqui, vamos colocar 10 mil reais, aqui você teria 17.600 reais mais ou menos. Aqui, com essa queda, você estaria vendo o seu dinheiro que você tinha colocado 10 mil, você chegou a ver ele em 17 mil, aqui ele está com uma queda de 13% em relação ao que você investiu. Então estaria aqui mais ou menos 8.700 reais. Então é difícil, psicologicamente é uma coisa, as volatilidades afetam muito a gente. E é difícil quem realmente consiga segurar uma queda dessa para esperar o retorno, mas no longo prazo, historicamente as ações sempre se recuperam, mas realmente você tem que estar com a cabeça muito boa e entender que vai ter volatilidade. Você investindo tanto em fundos de ações, ou como eu vou falar mais para frente para vocês, em ações, em fundos imobiliários, ETFs, você vai sofrer muito com volatilidade e tem que estar com a cabeça muito boa para conseguir investir nesse tipo de ativo. E como eu disse no outro vídeo também de fundo multimercado, aqui a gente acaba tendo um viés nessa seleção, porque eu peguei um fundo que está na seleção do Inter. No outro vídeo multimercado eu tinha pego fundos que estavam na seleção da XP, então tendem a ser fundos muito bons, porque uma pessoa que trabalha para o Inter, uma pessoa que trabalha para a XP, analisou toda a lista de fundos que eles têm disponível lá e falou, esses aqui são os melhores. Então você acaba ficando com uma seleção boa já. Se a gente pega e jogar todos nesse gráfico aqui, você vai ver que todos são fundos bons. Mas não é a realidade do mercado. Se você for pegar todos os fundos que estão disponíveis e começar a analisar, vocês vão ver que tem fundos bem ruins. Então é importante vocês jogarem outros fundos também. Se alguém te recomendar um fundo, abre esse site, gaste 2, 3 minutos aí, joga o nome do fundo aqui, ou o CNPJ dele, para você analisar. Então eu deixei aqui o mesmo fundo, tá o Brasil Capital aqui em verde, pontilhado em vermelho aqui, tá quase uma linha contínua para vocês, é o Ibovespa, e em laranja é um fundo que eu encontrei que chama Itaú Ações Blue. Então, o que você espera investindo em um fundo de ações? Quando você investe em um fundo de investimento em ações, você espera que o gestor consiga ultrapassar o benchmark. E o benchmark é o quê? É o Ibovespa. Se você quiser uma rentabilidade igual ao Ibovespa, basta você investir num ETF que acompanha o Ibovespa. Ou até mesmo fundo de investimento. Existem alguns fundos de investimento em ações que acompanham o índice. Então, você vai conseguir justamente ficar igual ao índice. Um fundo de investimento em ações que traz uma rentabilidade inferior ao índice não faz sentido nenhum. Por que você investiria aqui para ter uma rentabilidade menor? Então, jogue, se alguém te recomendar um fundo, abre esse site, pegue o código, pegue o nome, o CNPJ, coloque aqui e analise historicamente qual foi a rentabilidade. Aqui então eu deixei para vocês o que o Inter recomendou, o Ibovespa e um fundo que eu encontrei que chama Itaú Ações Blue. Pessoal, nesse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido sobre os fundos de investimento em ações. Qualquer dúvida que vocês ficaram, pode mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram que eu tento responder todo mundo. E até o próximo vídeo. Um abraço.